Olá pessoal, saudações a todos vocês. Gostaria muito de agradecer pela participação de todos nos nossos cursos de Eletricidade para Iniciantes. Um curso que está sendo muito bem avaliado pelos nossos internautas, as pessoas estão gostando muito. A quantidade de pessoas que estão participando, que estão se beneficiando com essa ação do canal é bem grande, porque nós estamos recebendo pessoas de vários cursos diferentes, como engenharia química, engenharia mecânica, pessoas que estavam realmente precisando de alguma coisa do tipo para iniciar os seus conhecimentos na área de eletricidade e de eletrônica, conhecimentos assim tão importantes nessa área de automação industrial. A automação industrial ela é um tipo de ciência que se liga a qualquer tipo de conhecimento do mercado, qualquer área do conhecimento, seja engenharia química, engenharia mecânica, engenharia industrial, engenharia elétrica, enfim. Então esses conhecimentos vão estar cada vez mais presentes na vida profissional de vocês, porque o profissional vai ser quase que obrigado a receber essas instruções, esses ensinamentos. O pessoal da área de engenharia civil também está sendo muito beneficiado, estão entrando nessa área para conseguir receber conhecimentos relacionados à parte de automação predial. E também gostaria de apresentar a vocês os nossos cursos online, o curso de instrumentação e controle, o curso de CLP e o curso de inversores de frequência, que estão sendo oferecidos a um preço muito interessante. E vocês podem acessar aí a descrição desse vídeo, né, e acessar o nosso BioLink. O nosso BioLink é um cartão de visita. Nele você vai encontrar link para qualquer rede social. Então nós temos, por exemplo, página no Facebook, página no Instagram, tem o canal do YouTube, tem a nossa página oficial da Ladder, onde você vai encontrar uma série de vídeos, uma série de orientações para fazer compra de produtos, para aprender a importância de cada um dos produtos que são oferecidos. E eu acho que isso aí vai ser muito legal para aumentar a nossa interatividade. Então eu não vou mais me alongar, tá? Vou deixar vocês com o vídeo. E é isso, pessoal. Um grande dia para todos, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia para quem está vendo o canal. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar a falar agora um pouquinho sobre capacitores. É um componente bastante interessante dentro da área de elétrica, né, e de eletrônica. E nós vamos ver as principais características em que esse componente apresenta. Uma das principais delas, que nós vamos ver aí nesse circuito, primeiro saber como é que ele funciona, né, quais são as características. Ele tem uma propriedade bem interessante de armazenar cargas elétricas, e ele tem também uma grande propriedade que vai ser muito útil para a gente, é justamente de atrasar a tensão com relação a uma corrente, ou de adiantar a corrente com relação à tensão. Isso vai ser interessante quando a gente precisar neutralizar os efeitos das indutâncias que são tão presentes dentro da área industrial, fazendo, por exemplo, correção de fator de potência e todas essas coisas. A princípio, nós vamos ver uma fonte de alimentação, uma resistência elétrica, uma chavinha que vai ligar o circuito, né? Aí nós temos o circuito aqui presente, né? Fonte de alimentação, chave, resistência e o capacitor. O capacitor ele é formado por duas armaduras separadas por uma camada de dielétrico. É essa camada de dielétrico que vai definir, por exemplo, a tensão de isolação do capacitor. Porque quando a gente compra um capacitor na loja, a primeira coisa que a gente fala, olha, eu quero um capacitor de 100 microfarads ou 1000 microfarads. A gente fala a respeito da capacitância dele, que é a capacidade de armazenar carga elétrica. Então essa capacitância é importantíssima, inclusive para definir tempo, quando a gente quiser, por exemplo, criar um circuito RC capaz de definir um tempo de acionamento de determinado circuito, coisa desse tipo. A capacitância ela é dada pela fórmula, né, C igual a Q sobre V, sendo que Q é a carga elétrica e V é a tensão que você está aplicando ali no capacitor.
Então, nesse caso dessa figura, a primeira coisa que vai acontecer quando nós acionarmos essa chavinha aqui, vai ser o seguinte: a corrente vai ser, nesse exato momento, vai ser máxima no circuito, porque o capacitor está descarregado. Então, quando iniciar o processo, a corrente é máxima. À medida que o capacitor for se carregando, ele vai armazenar cargas. Vamos supor que essas cargas sejam cargas elétricas, sejam elétrons, cargas negativas. E à medida que essas cargas forem chegando na armadura do capacitor, elas vão criando tipo um cinturão de oposição, um campo elétrico que vai se opor à chegada de novos portadores, de novos elétrons. Esse é um efeito puramente de campo elétrico que vai gerar o que nós chamamos de reatância capacitiva. É justamente essa forma de se opor à chegada de novos elétrons pelo próprio campo que vai definir a reatância capacitiva do nosso capacitor. A reatância capacitiva, ela tem a ver com uma oposição, uma forma é como se fosse uma resistência, só que ela não é real, então nós chamamos de reatância. Quando você fala resistência, você está se referindo a algo que vai dissipar potência. No caso do capacitor, não, então nós chamamos de reatância capacitiva, que é lida em ohms também. O que vai acontecer então? Esse capacitor ele vai se carregar ao longo do tempo. Essa carga ela vai se reduzindo à medida que o capacitor for se recebendo mais elétrons, até o ponto do capacitor apresentar a mesma diferença de potencial, né? Você vai medir a diferença de potencial em cima do capacitor e ela tende a ficar igual ao valor da fonte à medida que o tempo for passando. E com a corrente ocorre o contrário. A gente vai dar uma olhadinha aqui nessa outra figura, né? Vamos ver essa figura. Essa figura aqui deveria ser a próxima, mas tudo bem. Você tem um voltímetro medindo a tensão, né, nos extremos do capacitor, e tem um amperímetro medindo a corrente. O efeito que vai acontecer é que a tensão sobre o capacitor ela vai aumentando ao longo do tempo, enquanto que a corrente do circuito vai reduzir ao longo do tempo. E o capacitor tende então a ficar com o valor da própria fonte e a corrente tende a zero. Quando a gente passou pela figura aqui do lado, né, o que acontece? Nessa figura nós temos todas as formas relacionadas ao efeito da capacitância no sentido da carga, né, e da descarga. E a dimensão de tempo também. Então essa dimensão de tempo ela está relacionada ao produto RC. Se você multiplicar a capacitância pela resistência, nós vamos chegar à dimensão de tempo. Então, o produto RC, a dimensão dele é tempo. Isso se explica observando esse formulário. Por exemplo, o que é corrente elétrica? É a quantidade de carga que passa no condutor durante um determinado tempo. Então, carga elétrica é corrente vezes tempo. E capacitância? Capacitância é dada por carga dividido por tempo. E resistência? Resistência é tensão dividida por tempo. Aí nós vamos aqui para a fórmula de baixo e vamos ver o produto RC. Quem é R? R é V sobre I. Quem é C? C é Q sobre V. Mas quem é Q? Q é I vezes T. Bom, então vai ficar I vezes T sobre V e V sobre I. Nós desmembramos o produto RC aqui. Observa o seguinte, que a tensão V, né, vai ser cortada com a V aqui embaixo. Então você vai cortar V com V e I com I. O que vai sobrar? Vai sobrar tempo. Então tempo é a dimensão do produto RC. Por isso que a gente tem que observar o tempo na hora em que eu começar a observar a curva de carga do capacitor, que eu vou apresentar para vocês nessa próxima figura aí. Repara que nós temos essa curva de carga, que é uma exponencial crescente, tá? O valor da carga, da tensão no capacitor, ela, ao longo do tempo, ela passa a
ser o próprio valor da fonte, daquele circuito que nós vimos no início, e a corrente vai reduzindo também ao longo do tempo. Mas o que nós vamos observar aqui é o seguinte: quanto tempo nós vamos ter, por exemplo, uma carga completa do capacitor? Vai depender de quê? Vai depender da constante RC. A constante RC é o produto da capacitância pela resistência. E esse produto, ele vai ter tudo a ver com essa curva, porque quando ocorrer uma constante de tempo, eu vou estar carregando o capacitor com 63% do valor da fonte. Duas constantes de tempo, eu vou estar carregando o capacitor com 86% do valor da fonte. E assim eu vou chegar a 95% em 3 constantes, em 98% em 4 constantes e em 99,3% nas 5 constantes de tempo. Então isso é aproximadamente a carga total, né? Ele está praticamente com todo o valor da fonte carregado naquele momento, das 5 constantes de tempo. É claro que a constante de tempo vai variar de acordo com o capacitor que você for usar, né? E de acordo com a resistência que estiver também no circuito. O produto RC vai depender de R e vai depender de C. Por exemplo, se você tem um capacitor que tem ali, vamos botar assim, 1000 microfarads, e você coloca uma resistência de 1 kΩ, você vai ter um tempo de uma constante de tempo de 1 segundo, né? 1000 micro na verdade, é 10 a menos 3, multiplicado por 1K de resistência, que é 10 a terceira, nós vamos ter um segundo. Então, isso significa que se você colocar um capacitor de 1000 microfarads e uma resistência de 1K, você vai levar 5 segundos para assumir completamente o valor da fonte. E no primeiro segundo, nós vamos ter 63% do valor da fonte, entendeu? Essa experiência dá para fazer até no laboratório para vocês verem. Então, gente, é bem bacana saber sobre esses efeitos do capacitor. Temos aqui um outro gráfico para mostrar para vocês, que é justamente o gráfico do comportamento da corrente com relação ao tempo. Repara que na hora que eu ligo a chavinha, a nossa corrente é máxima. E ao longo do tempo, essa corrente vai reduzindo. Quando chegar o tempo de uma constante, nós vamos ter só 37% do valor da corrente total. E ao longo do tempo, quando chegar, por exemplo, em 5 constantes, eu vou praticamente não ter corrente nenhuma passando pelo circuito. Então, enquanto a corrente reduz, a tensão nos extremos do capacitor aumenta. Então, essa é a prova de que o capacitor ele adianta a corrente com relação à tensão. E ao contrário do indutor, que atrasa a corrente com relação à tensão. Então, então a gente pode dizer o seguinte: o indutor adianta a tensão com relação à corrente e o capacitor atrasa a tensão com relação à corrente. Por isso que o capacitor é tão importante para a gente conseguir fazer a correção do fator de potência utilizando aqueles bancos de capacitores. Essa é uma das grandes utilidades do capacitor. Você tem várias outras na área de elétrica e na área de eletrônica, tá? Por exemplo, capacitor de partida para motor AC, para motor monofásico. Você tem, por exemplo, os circuitos temporizadores, os circuitos geradores de pulso. Tudo isso, todos esses circuitos, todas essas utilidades, elas são possíveis com o uso do capacitor. Então, pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo até agora. Eu vou ficar por aqui. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tá bom?